Sabe, Clara, toda vez que alguém fala em múmia, a imagem que me vem à cabeça é sempre a mesma. Aquele monstro saindo do sarcófago, todo enfaixado, com aquele passo lento, sabe? Coisa de filme de terror mesmo. É quase automático pensar em algo assustador. Pois é, Léo, essa imagem do monstro de Hollywood colou, né? Mas a verdade por trás da múmia é, olha, 1000 vezes mais interessante e, com certeza, bem menos assustadora. Para a gente conseguir entender de verdade o que é uma múmia, a gente precisa viajar no tempo e entender o mundo que a criou. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E essa viagem começa no coração do Egito, naquilo que deu vida a tudo por lá, o majestoso Rio Nilo. É a peça fundamental de todo esse quebra-cabeça. Pensa assim, o Egito é basicamente um deserto gigante, com uma faixa verde de vida cortando tudo. Essa faixa verde é o Nilo. Todo santo ano, como se fosse um relógio, o rio enchia e transbordava. Quando a água baixava, ela deixava para trás um presente, uma lama escura e super fértil. Isso significava colheita garantida, comida na mesa. Com essa segurança, o povo egípcio pôde se dar ao luxo de pensar em outras coisas, construir templos, criar arte, desenvolver uma religião super complexa e, claro, planejar a vida eterna. O rio era a base de tudo. Uau, então o rio era tipo a garantia de que tudo ia dar certo. Mas com tanta gente e tanta fartura, alguém tinha que organizar essa bagunça toda, né? Quem é que mandava em tudo? Excelente pergunta. E essa terra tão rica era governada por uma figura que era o poder em pessoa, o faraó. Mas o Egito que a gente conhece não surgiu de um dia para o outro. No comecinho, eram várias comunidades separadas, cada uma na sua. Com o tempo, elas se juntaram em dois grandes reinos, o Alto Egito, mais ao sul, e o Baixo Egito, lá no norte. A grande virada de chave foi por volta de 3100 a.C., quando um rei lendário chamado Narmer conquistou todo o mundo e uniu as duas partes. Foi aí que nasceu o Egito dos faraós, com o poder passando de pai para filho por quase 3000 anos. E para deixar bem claro que ele era o chefe dos dois reinos, o faraó usava uma coroa dupla, cheia de significado. A coroa branca, que era alta e pontuda, representava o Alto Egito. Já a coroa vermelha, como espiral na frente, era o símbolo do Baixo Egito. Quando ele usava as duas juntas, era como se dissesse: "Eu sou o rei das duas terras." E olha só que incrível, a gente tem a prova disso. Essa aqui é a paleta de Narmer, um dos achados arqueológicos mais importantes da história. É tipo a certidão de nascimento do Império Egípcio. De um lado, o Narmer está com a coroa branca, do outro com a vermelha. É a comemoração da unificação esculpida na pedra. E o mais legal é que já tem uns hieróglifos ali, mostrando que a arte e a escrita nasceram juntas para registrar o poder do faraó. Peraí, para tudo. Mulheres faraós? Eu jurava que só tinha homem no comando. Que demais isso! Sim! E isso é uma das coisas que tornam o Egito Antigo tão fascinante. Mulheres como Hatshepsut e a famosa Cleópatra governaram com poder absoluto. Mas o ponto principal é que o faraó, seja homem ou mulher, não era só um rei. Ele era visto como um deus na terra. O governo era uma monarquia teocrática, ou seja, religião e política eram a mesma coisa. A palavra do faraó era a palavra de um deus, simples assim. Agora, imagine o desafio de administrar um império desse tamanho, controlar colheitas, cobrar impostos, comandar exércitos. Não dava para fazer tudo de cabeça. Eles precisavam de uma tecnologia para registrar e comunicar tudo. Eles precisavam da escrita. E para os egípcios, escrever era um ato sagrado. Tanto que eles chamavam os hieróglifos de Medu Neter, que significa literalmente as palavras dos deuses. Eles acreditavam que a escrita foi um presente do deus Thoth, o deus da sabedoria. Então cada símbolo não era só uma letra, era um pedacinho de magia. E essa escrita era recheada de símbolos poderosos. Esse aqui, por exemplo, todo mundo já viu em algum lugar. É o Ankh. Ele representa a palavra vida e, mais do que isso, a promessa de uma vida eterna. Outro símbolo importantíssimo é o olho de Horus, o Wedget. Era usado como um amuleto de proteção, saúde e cura. Era tipo um escudo mágico contra qualquer mal, tanto em vida quanto após a morte. E agora, atenção total nesse aqui, porque ele é a chave para resolver o mistério da múmia. Este símbolo, com os dois braços para cima, é o Ka. O Ka era, para eles, a força vital, a essência espiritual que nascia com a pessoa e continuava existindo depois da morte. Pensa nele como a alma. Guardem bem essa ideia do Ka. Que doideira!
Mas eles usavam esses desenhos super complexos para tudo. Já pensou fazer a lista de compras do mês com hieróglifos? Ia levar uma vida. Haha, ótima pergunta, Léo. Não, eles eram super práticos. A escrita hieroglífica, essa toda bonitona e artística, era para coisas importantes, templos, túmulos, monumentos. Para o dia a dia, eles criaram versões mais rápidas, tipo uma letra de mão. A hierática, para cartas e documentos, e depois a demótica, mais simples ainda, para negócios e contratos. Tinha a ferramenta certa para cada trabalho. Muito bem. Agora que a gente já montou o cenário, um rio que dá a vida, um faraó que é um deus na terra e uma escrita sagrada para registrar tudo, a gente pode finalmente juntar as peças. Porque todos esses elementos apontavam para uma única grande obsessão dos egípcios. A jornada para a eternidade. Para eles, a morte não era o fim. Era só uma passagem. Eles acreditavam que a alma iria para um paraíso, uma versão perfeita do Egito chamada Campo de Juncos. Mas para que o Ka, lembra dele, a alma, pudesse aproveitar esse paraíso, o corpo físico aqui na Terra precisava estar conservado, intacto, para servir de casa para ele. Ah, então é por isso que eles enterravam as pessoas com tanta coisa. Eu achava que era só para mostrar que o cara era rico. Era muito mais prático do que isso. Era o kit de sobrevivência pro além. A mumificação, claro, era para preservar o corpo. E os bens funerários era comida, roupa, joia. E a parte mais genial para mim são esses bonequinhos, os shabdis. Eram como servos mágicos que fariam todo o trabalho pesado no além, para o falecido poder ficar de boa só curtindo a eternidade. Só que não era tão fácil assim. Não era só morrer e ir para o paraíso. Antes, a alma tinha que provar que merecia. Tinha que passar por um julgamento final, um verdadeiro teste de fogo. E para ajudar a alma nesse caminho perigoso, eles tinham um guia, um manual de instruções. O famoso Livro dos Mortos. Essa cena, que aparece direto no Livro dos Mortos, era um momento da verdade. Primeiro, o deus Anubis, com cabeça de chacal, levava a alma até o tribunal. Lá, o coração da pessoa, que para eles guardava todas as suas ações e pensamentos, era pesado numa balança. Do outro lado, ficava a pena da deusa Maat, a deusa da verdade. Enquanto a pesagem rolava, o falecido tinha que recitar a confissão negativa, negando 42 pecados na frente de Osíris, o juiz supremo. Olha só um trechinho dessa confissão. Eu não cometi pecado. Eu não cometi roubo com violência. Eu não fiz o mal no lugar da verdade. Isso mostra que a vida inteira deles era uma preparação para esse momento. Eles tinham um código moral bem claro a seguir. E aí vinha o resultado. Se o coração fosse leve como a pena, significava que a pessoa viveu uma vida justa. Ela era aprovada e podia entrar no paraíso. Agora, se o coração pesasse mais por causa dos pecados, um monstro medonho chamado Amit, que era uma mistura de crocodilo, leão e hipopótamo, devorava o coração. E a alma deixava de existir para sempre. Caramba, Clara! Então, a gente entendeu tudo errado esse tempo todo? A múmia nunca foi para ser um monstro. Pelo contrário, era o corpo de alguém preparado com todo o cuidado, esperando por esse julgamento, sonhando com a vida eterna. Era um símbolo de esperança, não de medo. Exatamente, mistério resolvido. A múmia é o ponto de encontro de tudo que a gente falou. É uma prova da técnica e da ciência deles, é a maior expressão da sua arte e da sua fé. E com os hieróglifos e objetos em volta, é um livro de história sobre a vida daquela pessoa. Não é um monstro, é o veículo para a maior de todas as jornadas. Então, da próxima vez que a gente olhar para uma múmia, em vez de sentir medo, talvez a gente possa pensar nela como símbolo da maior esperança de um povo inteiro. A esperança de que a vida, com tudo que ela tem de bom, pode de algum jeito ser para sempre. E isso faz a gente pensar, o que será que nós hoje estamos construindo com a mesma vontade de que dure 3.000 anos? Fica aí a reflexão.